Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, prazer ouvir o senhor. Bom dia, Rodrigo, é um prazer falar contigo. Secretário, para começar, nós vamos falar a respeito do Rodoanel, essa obra que está sendo agora muito discutida, muito debatida a partir do acordo que foi fechado pelo governo de Minas com a Vale. E eu queria que o senhor começasse falando pra gente quais são os passos que a realização dessa obra deve seguir. Não preciso nem dizer que ela é absolutamente esperada por todos nós na região metropolitana, né? Que em algum momento dependemos de utilizar sobretudo o anel rodoviário, porque essa obra vai desafogar muito o trânsito do anel. Mas quais são os passos que essa obra deve seguir para que ela seja efetivada e se transforme em realidade? Rodrigo, essa obra ela foi estruturada, na verdade a gente chama de projeto, como uma parceria público-privada, o que significa que o vencedor da licitação que nós vamos realizar no segundo semestre, ele não só vai construir os 100 quilômetros, né, desse novo anel, que é um projeto que sai do zero, né, não existe a rodovia, ela vai ser construída do zero, como também operá-la durante 30 anos. Então a obrigação não é só de construção, não é só uma empreiteira, é na verdade um prestador de serviço que vai construir a obra, né, e vai operá-la. Secretário, e como está o planejamento? Bom dia, né, primeiro para o senhor. Como está esse planejamento? A transformação acho que apenas a partir de 2023, mas qual a expectativa real do governo até para a conclusão dessa obra? Como que vocês estão trabalhando? Oi, bom dia, Thalita. Esse projeto ele começou a ser estruturado faz um ano e agora a gente chega no que a gente chama fase externa. Durante esse um ano foram feitos um conjunto de estudos técnicos, ambientais, jurídicos, econômicos, foram estudados diversos traçados e agora a gente chega no que a gente chama do lançamento da consulta pública. Ela foi lançada agora no dia 6 e fica disponível até o dia 22 de março. A gente deixou num site, no BDMG, para qualquer pessoa acessar todas as informações do projeto. Além disso, nesse período, nós faremos 5 audiências públicas. Porque são 4 alças, né? O anel tem 4 alças, então nós vamos fazer uma audiência para cada alça e a 5ª será feita na Bolsa de Valores em São Paulo para dar maior publicidade. Então, até 22 de março é um processo de colheita de sugestões, de informações, a gente tem interagido com a sociedade civil, com empresas. Feito isso, concluído o processo no dia 22 de março, a gente tem uma expectativa que entre 1 mês e meio, 2, nós consigamos processar todas as sugestões, fazer os ajustes necessários, ter as aprovações da nossa AGE e aí lançar o edital. Secretário, o senhor explicou pra gente o modelo que vai ser essa obra da parceria público-privada e quem construir o Rodoanel vai também operá-lo durante 30 anos. E nesse sentido vem a minha pergunta. Nós sabemos então que vai ter pedágio no Rodoanel. A gente até trouxe uma informação de que seria algo em torno de 28 centavos por quilômetro do Rodoanel. E aí eu pergunto para o senhor, como é que vai ser feita essa cobrança? Ontem o governador nos deu uma entrevista, até falou que seria por um meio diferente daquilo que é realizado para evitar que haja praça de pedágio. Queria que o senhor detalhasse um pouco quais são as ideias para aquele motorista de caminhão, por exemplo, que está nos ouvindo nesse momento, como o Léo Passarinho, que mandou mensagem aqui e é um caminhoneiro que está sempre na nossa escuta e que certamente já deve estar se perguntando como é que vai fazer para proceder quando o Rodoanel já estiver construído. Muito bom. O Rodoanel vai ser a primeira rodovia que vai ser 100% dentro de um sistema conhecido no setor rodoviário de free flow, que traduzindo é o fluxo livre. O que isso quer dizer? Que para pagar o pedágio, serão 14 acessos ao Rodoanel, que depois eu vou explicar o porquê que também a gente não tem muitos acessos ao Rodoanel. Mas serão 14 acessos. Toda vez que você entra no Rodoanel, você tem um pórtico
ou seja, uma estrutura simples e que você passa por esse pórtico e, se você tiver o tag, ele vai registrar que você entrou e aí ele começa a contar os quilômetros que você rodou. Assim que você sai do rodoanel, ele para o cálculo. Então, se você andou 2 quilômetros, o tag depois vai chegar uma fatura na sua casa, na sua empresa, cobrando por 2 quilômetros. Se você andou 100 quilômetros, você paga 100 quilômetros. Agora, e aquela pessoa que eventualmente passou uma vez no anel e não tem o tag? Ainda assim, a pessoa pode entrar no aplicativo e ela tem 5 dias depois de ter usado o anel para fazer o pagamento, né? A placa dela é registrada e aí tem lá o preço para ela fazer. E uma boa notícia para os caminhoneiros é que no primeiro ano de operação do anel, todos os caminhões e também usuários, carros de passeio, terão o tag de graça. Então, quando você entra no anel, vai ter um posto da concessionária e aí você pode ir lá retirar o seu tag de graça. Secretário, ambientalistas estão criticando a forma como esse projeto do Rodoanel tem sido feito, principalmente pelos impactos ambientais. Esse projeto, né, o Rodoanel, que cortaria a Serra dos Três Irmãos na altura ali de Birité, passaria também pela Fazenda Jangada e Serra da Calçada. O que o senhor pode explicar sobre essas críticas desses ambientalistas? Inclusive, ontem a gente fez essa pergunta ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que esteve aqui com a gente no Café com Política, e ele falou que as críticas precisam vir de pessoas que entendem do assunto e que sabem do que estão falando. Não com essas palavras, mas basicamente isso que disse o governador ontem aqui na entrevista. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, primeiro, como eu disse, nesse 1 ano de estudo, uma dimensão importante do estudo foi, de fato, a dimensão ambiental. A gente sabe, e a preocupação de todos é a nossa também, de que qualquer projeto de infraestrutura gera impactos ambientais. Isso é inevitável. O que a gente procura fazer? É diminuir, reduzir esses impactos ao máximo e tornar o projeto licenciável. Porque a gente não pode esquecer que esse projeto, nós vamos iniciar o licenciamento ambiental agora, só que ele não vai estar concluído quando o concessionário assumir o contrato. Então, nós vamos, juntamente com o concessionário, concluir o licenciamento. O licenciamento ambiental, ele passa por um sem número de audiências públicas, por um conjunto de verificações, então a gente confia no processo de licenciamento que vai ser o melhor possível. Agora, antes disso, por exemplo, nós já nos reunimos por 3 vezes nesse curto espaço de tempo, de janeiro até agora, com a AMDA, que é uma associação muito séria de defesa do ambiente, e estamos em discussão. Eles nos pediram, inclusive, para avaliar um traçado alternativo que eles julgam mais conveniente, e nós estamos avaliando. O que eu posso dizer com relação ao impacto ambiental, 2 são as serras que poderiam ser mais impactadas, Rola Moça e Calçada. Rola Moça, o traçado não passa dentro da área de proteção ambiental, ele margeia. Então, essa já é uma redução de impacto importante. E na Calçada, a gente vai fazer um túnel. Só para te dar uma ideia, Thalita, dos 17,6 quilômetros da alça sul, que é a alça considerada mais sensível do ponto de vista ambiental, 40% será em viaduto e túnel, né? O que são soluções mitigadoras para diminuir supressão de vegetação, impacto na fauna e tudo mais. Então, tem a preocupação, a gente está lidando com ela, e tem uma outra preocupação também. O traçado deve considerar também um impacto na vida das pessoas, né? Então, qual que é o nosso equilíbrio aqui? É o equilíbrio entre reduzir o impacto ambiental e reduzir o impacto social, né? Porque às vezes tem um traçado que você diz, ele é melhor ambientalmente, só que você simplesmente faz terra arrasada na população, né? Que é desapropriada, e às vezes é a população mais carente. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio para que você não gere nem prejuízo para o meio ambiente, nem para a população. Olha, é até importante a gente poder explicar um pouco aqui também
para quem está nos acompanhando, que ainda não se ligou no que é o Rodoanel, gente, e a gente tem que explicar basicamente o conceito. É fazer com que essas ligações que hoje são feitas entre as rodovias que chegam a Belo Horizonte, e essas ligações são feitas através do anel rodoviário, sejam feitas por meio desse Rodoanel. Ou seja, quem estiver vindo do Rio e for para o Nordeste, por exemplo, quem estiver vindo de São Paulo e for para o Nordeste, por exemplo, não vai mais precisar passar por Belo Horizonte, pelo anel rodoviário. É esse o objetivo do Rodoanel. Secretário, o senhor havia dito agora há pouco, numa das respostas anteriores, que o Rodoanel vai ter poucos acessos, são 14, salvo engano, de acordo com o que o senhor tinha dito. Eu queria que o senhor explicasse por que esse baixo, entre aspas, número de acessos. Seria inclusive para evitar que o Rodoanel se transforme futuramente numa rodovia metropolitana, como se transformou o nosso anel rodoviário? É isso aí, Rodrigo. Se você não quiser continuar a carreira como radialista, pode vir trabalhar aqui conosco na engenharia, porque você pegou bem o conceito. Quando a gente fala em Rodoanel, a gente está falando em solução logística, né? A gente não está falando numa avenida, né? Então, qual que é o objetivo? É justamente esse. Alguém que está vindo do sul, né, que queira contornar a região metropolitana, ele não quer passar por dentro de Belo Horizonte, né? Então ele quer sair da região metropolitana o quanto antes. Então o que a gente precisa garantir? Precisa garantir que essa faixa, que essa rodovia, que ela seja uma rodovia expressa. A gente está falando de limite de velocidade de 110 km por hora, né? Se eu começo a abrir muito acesso, eu transformo o novo Rodoanel num anel viário, e aí você tem ocupação, você tem um conjunto de problemas que nós já conhecemos aqui no caso do anel viário. E o segundo ponto, que é importante, que tem a ver justamente com essa questão ambiental e social. Se você cria muito acesso, você cria adensamento. E aí você gera desocupação desordenada e todos os problemas associados a isso, né? Então, uma das formas, inclusive ambientais, de proteger o meio ambiente e a desocupação desordenada, né, a ocupação desordenada que normalmente gera problemas ambientais também, é você limitar os acessos e fazer ele, que a gente chama uma rodovia estanque, uma rodovia fechada, né? E com isso você maximiza o benefício para o usuário. O usuário que vai ser beneficiado, secretário, a gente pode dizer que, claro, morador da região metropolitana, por exemplo, que utiliza a 381 todos os dias entre uma cidade e outra, que vai ter um trânsito aí desafogado, justamente porque essas pessoas que vêm dessas outras regiões não precisam passar por dentro da região metropolitana, e para aquelas pessoas que trabalham de um estado para o outro. A gente pode colocar aí como exemplo o caminhoneiro, por exemplo, né, que sai de um estado para o outro e que muitas vezes perde tempo de viagem, porque precisam enfrentar o trânsito na região metropolitana, que é intenso todos os dias. E é isso, a gente está estimando para alguns trajetos um ganho de quase 1 hora, né? Mesmo para a população, por exemplo, a população de Contagem ou a população de Betim, para ele acessar o aeroporto, você está falando em redução por vezes de 30 minutos, dependendo de onde a pessoa sai. Então, é um ganho logístico incrível e um ganho ambiental também, porque é menos gente no trânsito, né, menos geração de CO2. Então, você tem também vantagens ambientais, sem contar, a gente está estimando um crescimento para o PIB da região metropolitana em 10 anos de 7% a 10% em função do Rodoanel. Ele é indutor. A partir de agora, né, quer dizer, quando o Rodoanel estiver concluído, ninguém vai pensar 2 vezes em usar Minas Gerais e Belo Horizonte como um canal de passagem, né? Isso melhora o escoamento da carga, da logística do Estado. Secretário, antes da gente ir aqui para a hora do bate-pronto, que é o que encerra a nossa entrevista, tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, que não é necessariamente sobre a questão do Rodoanel, mas o senhor é secretário de Infraestrutura e Mobilidade e a sua secretaria responde, por exemplo, pelo transporte metropolitano. A gente faz questão de privilegiar a participação do ouvinte. Ele faz aqui uma série de reclamações do transporte metropolitano. Nós sabemos que é uma dificuldade que existe para o usuário, falando de atrasos, de ônibus sujos, ônibus mal conservados, pessoas que entram vendendo produtos de toda sorte dentro dos ônibus, muitas vezes até sem máscara nesse momento de pandemia. Também falando do transporte clandestino, que é uma realidade na região metropolitana. Em linhas gerais, pro Anésio do bairro Lindéia, que é quem está fazendo aqui essa série de
considerações. O que a secretaria está fazendo, secretário, para tentar melhorar o transporte metropolitano, que é muito sofrido pro cidadão, sobretudo que precisa se deslocar por uma distância mais longa entre uma cidade e outra? Olha, essa reclamação do Anésio, a gente sabe que ela existe e ela não é só dele. É um tema extremamente sensível e a gente vem tentando criar mecanismos para maior fiscalização do transporte. Nós acabamos de fazer a integração do nosso canal de reclamações com a Ouvidoria do Estado, que tem um sistema robusto de controle de reclamações, é o 162. Então, aproveitar aqui, agora o telefone para reclamação do transporte coletivo é 162. Além disso, nós vamos lançar já na próxima semana um painel na internet que vai mapear todas as linhas e mostrar as que têm maior nível de atraso, maior dificuldade, isso aí para que melhore a nossa fiscalização, para que o usuário possa fiscalizar isso também. E a gente está aí, no final do ano passado, nós concluímos um diagnóstico com o Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre o setor. De fato, é um setor que tem, historicamente, problemas de regulação e o nosso papel aqui na CEINFRA é tentar fortalecer isso. Mas a gente aprecia demais esse tipo de comentário e incentiva que os usuários façam essas reclamações para que a gente possa, então, fazer as autuações e exigir uma melhor qualidade do serviço. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas também objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado, secretário? Combinado. Rodoanel, em quanto tempo a obra sai? 2023 inicia a obra. Significado dessa obra para a região metropolitana? Uma transformação na mobilidade da região metropolitana e do estado de Minas Gerais. Transporte metropolitano, como reinventá-lo? Trabalhando muito duro e contando com o apoio dos nossos usuários. Integração metropolitana. Fundamental diálogo com todas as prefeituras da região metropolitana. Infraestrutura e sustentabilidade. Caminham juntas, não são opostas. Governador Romeu Zema. Um grande líder para nós. Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Obrigada, secretário, pela entrevista. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado, secretário.